Programa Redação no Ar conversa agora com o ex-presidente da SIC Vale do Taquari, hoje integrante da coordenação do Arranjo Produtivo Local, a APL Alimentos e Bebidas do Vale do Taquari, o Ivandro Carlos Rosa, para falar sobre um levantamento que foi feito pelo APL, calculando um prejuízo em torno de 40 milhões de reais por conta das enchentes de maio. 5 empresas foram diretamente afetadas pela enchente e a gente vai tentar trazer um pouco mais de detalhamento sobre esse levantamento, sobre as consequências, sobre depois de ter sido divulgado também já esse dado, se mudou alguma coisa, se estão chegando os recursos, os auxílios para todas as nossas empresas aqui que necessitam e muito também dessa força que vem até de fora. Tudo bem, Ivandro? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação falar com vocês e seguimos, naquele nosso novo dilema de priorizar estratégias para superar desafios, que tem sido o nosso dilema no último ano, e nos últimos 8 meses já são 4 enchentes aí e cada uma causa um nível de dano, e essa última, então, para nós foi preocupante, porque nós vimos num processo de recuperação, assim, digamos, de ânimo do empreendedor, com projetos. O APL, o ano passado, teve muitos avanços em termos de estruturação, com apoio do SEBRAE, teve também Fundopem sendo encaminhado, e agora, então, nós tivemos esse último episódio aí que nos colocou de novo nessa desafio de reconstrução novamente. Ivandro, Gabriela aqui falando, boa tarde. Ricardo citava antes que 5 empresas foram diretamente afetadas, mas outras também sofrem as consequências. Que consequências são essas e de que forma essas que foram diretamente afetadas estão, Se foi a estrutura toda destruída, se foi parte de mercadoria, qual é a realidade delas? Nós temos assim situações distintas, até por perfil de empresa. Nós temos, por exemplo, assim, ali em Estrela, a padaria Bruxel, que todos acompanharam aquele processo que teve que, inclusive, mudar de endereço, fazer uma reconstrução completa, Então, é um segmento que está se reinventando e buscando logo retomar. Já temos outras empresas, como é o caso da X-Tech, que é lá de Travesseiro, que ainda tem a questão da ponte, que a ponte não foi reconstruída lá, entre Marques e Travesseiro. Então, eles estavam ainda com a dificuldade. As empresas da região de Arroio do Meio, por exemplo, grandes empresas, como o caso da Neubauer, ela não foi afetada diretamente pela inundação, mas a sua logística foi severamente prejudicada, Inclusive a questão de insumos. O que foi possível se fazer, no momento, por exemplo, a Vale Log, lá, que é de outra empresa do APL, procurou dar suporte, emprestando combustível para gerador, aqueles atendimentos iniciais. Mas hoje a gente está numa situação ainda de muita expectativa de confirmar essas linhas de créditos que foram prometidas, que estão para serem operacionadas nos próximos dias. Nós tivemos hoje ainda uma indicação do BNDES, o BNDES tinha anunciado que os recursos estavam disponíveis, mas ainda não se tem, por exemplo, para o ouvinte entender, não tem nem o checklist, ou seja, quais os documentos que precisam encaminhar para o BNDES. Nos próximos dias, deve abrir, então, essa descrição, porque foi aberto um braço do BNDES aqui em Porto Alegre para fazer esse acolhimento de propostas, de reconstrução das empresas. Só que isso ainda é muito recente, O próprio Pronamp, que veio agora também permitido para operação pelas cooperativas de crédito, ainda está na fase de encaminhamento de proposta. Efetivamente, os recursos ainda não foram liberados. Então, nós estamos numa fase assim muito, como é que eu vou te dizer, de muita apreensão, Porque há sinalização de alguns recursos que serão muito bem-vindos, mas objetivamente eles ainda não chegaram. Então, o drama do empresário ainda continua. Ele tem a sangria das despesas, funcionários, custos todos, E ainda não teve ainda o suporte até o momento.
Questão do Pronamp, fala um pouco mais dessas possibilidades, se os empresários, as pessoas que estão aqui no nosso Vale do Taquari, se têm procurado vocês por ajuda, se estão cientes disso, o que já chegou, eu sei que pessoas já estão recebendo esse auxílio, fale um pouco das características também, né, porque tem parte desse valor, desse auxílio que é buscado, já o governo já dá, e as pessoas não precisam depois abater nesse financiamento, e a questão do financiamento também com juros baixos, isso é interessante, né, para esse resgate. Não é uma verba que vem totalmente liberada, né, é um presente para vocês, não é assim, mas é algo bastante considerável também, em detrimento de tudo que a gente está passando, Ivandro. Acho que é importante frisar para o ouvinte que nós temos categorias de acesso. Por exemplo, as empresas que estão nos municípios de calamidade pública, elas terão linhas de crédito mais acessíveis, que é o que o produtor rural costuma chamar de rebate, ou seja, tu tem um desconto inicial, tu pagaria, devolveria 60% do valor que tu obtiver de crédito. Se tu vai lá e prospecta lá 100 mil, tu vai ter que devolver para o governo 60 mil com os juros subsidiados. O problema é que esses valores, essas condições, são para os municípios que em situação de calamidade, que são alguns lá, não são muitos, né? E tem um limite de verba, ou seja, os primeiros que encaminharem e conseguir acessar esses recursos terão descontos muito favoráveis. Os demais, eles não terão esse chamado rebate, eles terão uma linha de crédito com juros acessíveis, porque são juros diferenciados, né, até em função de ter um programa específico para apoio a essa questão de calamidade que está sendo enfrentada pelos gaúchos, né? Então, mas eles terão juros um pouco mais elevados. Então, assim, o que tem que ficar claro para quem vai tomar o crédito é que se tu estiver no município que está em situação de emergência, é uma situação, como é o caso de Teutônia. Estrela está na situação de calamidade, porque o dano da enchente foi maior que Teutônia. Então, aqui a emergência teve perdas físicas, vidas, mas não foi na extensão do município todo, foram apenas em faixas localizadas. Aqui, no caso, na proximidade do Arroio Boa Vista e Várzea. Já a Estrela, ela teve uma extensão muito maior de danos. Então, lá, o governo classificou como uma situação de calamidade, ou seja, lá tu tem um socorro e um suporte maior para as empresas que tiveram perdas diretas com enchente. Além das linhas de crédito, Ivandro, tem alguma forma que o próprio APL, alguma coisa, esteja trabalhando com as empresas para tentar fazer essa retomada? E já aproveitando o gancho dessas empresas afetadas, tem a sinalização de alguma que não vai retomar as atividades ou, por enquanto, ainda aguardam esses financiamentos, essas linhas de crédito? Bom, do APL, a gente procurou, são 50 empresas, né? E esse é o Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas, é um ambiente que a gente procura acompanhar as empresas com reuniões semanais, de apoio de gestão, com palestras de orientação, na parte contábil, a parte de linhas de crédito. Então, a gente já aproxima eles de uma forma que eles se sintam mais acolhidos e até à vontade na hora de pedir apoio. Aconteceu muito isso na hora das catástrofes, de um pedir emprestado o depósito, a câmara fria, teve um apoio muito expressivo entre empresas. E as empresas, até o momento, não tem nenhuma que sinalizou que não vai retomar. O que acontece é que o APL, nos primeiros momentos, também procurou fazer reuniões e oferecer profissionais qualificados para fazer esses levantamentos, esses laudos, porque tudo que tu precisar de buscar recurso, tu vai precisar comprovar a perda efetiva, tu vai ter que comprovar que tu teve danos, quais os equipamentos que tu perdeu, a extensão dos danos. Então, a APL tem trabalhado muito fortemente nisso. A questão que tu me colocou aqui como outras demandas, eu acho que uma demanda assim, que é fundamental para nós é a questão da logística. A logística, ela nos prejudica por demais. Linhas de crédito, que a gente já vinha falando, né, contigo, com o Ricardo. Outra questão também que a gente tem se preocupado muito é essa questão da manutenção de empregos, né? O governo sinalizou a questão de salários nas nuvens de inundação. É algo que a gente está preocupado para ver acontecer, porque assim, nós não podemos perder essas vagas, esse vínculo dos funcionários, dos colaboradores com as suas empresas, porque senão a situação fica cada vez mais complicada.
E um assunto que nós temos no nosso radar com muita preocupação é a questão da demora na burocracia de liberação de licenças ambientais. Por exemplo, eu vou construir uma nova planta. Nós criamos um grupo de trabalho também para apoiar as empresas que têm dificuldade técnica. Assim, bom, eu tenho uma empresa de Lajeado que vai construir uma nova planta, mas ela precisa projetar um novo pavilhão, uma nova instalação, uma logística nova, e ela tem pouco prazo. Então, a gente tem procurado apoiá-la nesse sentido, de criando fornecendo de forma gratuita a parte da engenharia, o nosso expertise, para somar, para viabilizar. Só que a gente sabe que vai chegar no momento seguinte que a gente vai precisar uma licença da FEPAM, a gente vai precisar uma licença da prevenção de incêndio dos bombeiros, a gente vai precisar aprovar esse projeto da prefeitura, e isso nos preocupa por demais, porque o nosso histórico é de 6 meses para se conseguir uma licença. E nós não podemos ficar uma planta industrial 6 meses paralisada, aí para depois começar a construção. Então, isso é algo que nos preocupa muito, e nós gostaríamos que o governo tivesse atenção especial a essa ação, porque está dentro da sua alçada, ou seja, é possível o governo flexibilizar, dar a devida excepcionalidade. É lógico, a gente não está pedindo para fazer nada fora da legislação, mas nós precisamos celeridade na análise e aprovação desses projetos. É só o que nós precisamos, celeridade, porque daí a gente consegue, logo ali na frente, ter a retomada dessas atividades, dessas empresas que estão precisando mudar, que estão com plantas colapsadas, que não tem como retornar à indústria onde estava instalada até aqui. Tá certo, importante, né? Celeridade, esperamos que as coisas aconteçam mais rapidamente, bem mais rapidamente do que aconteceram em setembro do ano passado, ou após a enchente de setembro, porque está se repetindo e agora com um cenário ainda mais grave aqui para a nossa região, e as empresas estão tendo que ser bastante resilientes, os empresários, enfim. Ivandro, muito obrigado pela tua participação, sucesso aí, um grande abraço. Agradeço muito pelo espaço, reforçar então a importância do trabalho que tem sido feito de forma voluntária por esse grupo de pessoas que estão lá como profissionais autônomos, o SEBRAE, que sempre nos acolhe, nos dá todo o suporte técnico que a gente precisa, as instituições também que nos dão apoio lá, a Univates, as demais universidades, o Colégio Teutônico, tem se empenhado também para nos dar o aparato de suporte que a gente precisa para que essas empresas prosperem, né, retomem e não percamos, né, nenhum desses negócios que às vezes são gerações que ficaram trabalhando e produzindo para chegar nesse estágio. A coordenação do APL, então, é da Aline, né, da Aline Egers, a dona Leonita, que é a coordenadora adjunta, e eu tenho apoiado também na medida do possível e também procurado me voluntariar, né, uns projetos nessas empresas que nesse momento estão precisando construir novas plantas. Importante esse trabalho, importante esse apoio das empresas para a economia da região e também para a manutenção de empregos. Conversamos com o integrante da coordenação do Arranjo Produtivo Local, APL Alimentos e Bebidas do Vale do Taquari, Ivandro Carlos Rosa.